O que isso nos proporciona, o quão pouco tempo vai durar. Por mais que a gente viva, é um piscar de olhos na eternidade, e nós não levamos isso para o outro lado. E coloca até a mensagem de uma rainha de França, eles não identificam qual das rainhas, que ela fala: eu imaginava que sairia de lá rainha e retornava aqui, chegava no plano espiritual rainha, mas o que eu encontrei foi aqueles indivíduos que eu considerava pequenos e que agora estavam muito acima de mim. Eu não sou nada, embora tenha sido rainha. Não quer condenar com isso o nosso esforço para melhorar, o nosso esforço para melhorar a nossa vida, não, mas condenar o fato de nós colocarmos isso em primeiro lugar em nossas vidas, menosprezando a família, menosprezando o próximo, pisando no semelhante e vivendo egoisticamente com aquilo que Deus permite que nós conquistemos. E vai ficar tudo aqui. Como disse Jesus, para um homem, ele chama o homem insensato, que plantou as suas lavouras e colheu uma grande safra. Teve que construir novos celeiros, porque os que ele tinha não cabia. Terminou a colheita, ele deitou e disse: folga minha alma, porque eu tenho muito para muitos anos. E Jesus disse: Nécio, hoje pedirão a tua alma. E o que farás com o que juntastes? Construístes alguma coisa para esse reino que você espera encontrar? O que é que você fez para ser considerado realmente um cidadão do reino em que Jesus é rei? Para ser cidadão desse reino em que Jesus é rei, é preciso ser manso, é preciso ser pacífico, é preciso ser misericordioso. Está lá no Sermão da Montanha. Todos os quesitos ou requisitos necessários para que nós possamos realmente fazer parte desse reino, que embora Jesus tenha dito não é deste mundo, é por falta de palavras, não que ele faltasse palavras para ele, mas faltava a palavra que nós entendêssemos. Nós não tínhamos recursos para entender. Senão ele poderia ter nos explicado que quando nós incorporarmos esses valores em nós, quando nós realmente, a maioria da humanidade, tiver conquistado os valores inerentes ao reino de Jesus, nós transformaremos também a terra nesse mundo maravilhoso. Porque se nós habitarmos, se a terra for habitada por espíritos assim, que maravilha será, né? Olhe dos lados, veja aquelas pessoas que nós admiramos, que são boas, que são fraternas, que às vezes nós até dizemos assim, são bobas. Imagine, ele não pensa nele, ele só pensa nos outros. Ele é bom demais, os outros fazem ele de bobo. Nós não dizemos isso das pessoas boas? Eu não tenho nada com isso. Mas imagine se o mundo fosse habitado só por pessoas assim, fraternas, amorosas, preocupadas com o que acontece com o seu semelhante, preocupadas em ajudar os mais necessitados, preocupadas em socorrer. Certamente nós transformaríamos o mundo. Todos os dias nós vemos as grandes tragédias humanas, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. São os crimes violentos, são os crimes bárbaros, a insegurança que nos assola, o medo que bate à porta de todos nós. E basta nós darmos uma passada de olhos pela nossa história, e nós veremos que nós criamos isso. Hoje nos parece injusto quando nós vemos o trombadinha ou o flanelinha nos incomodando na esquina, quando nós vemos alguém assaltando, quando nós vemos a violência, a fome, nos parece tão injusto. Eu não mereço isso, mas a sociedade como um todo, egoisticamente, criou isso. Quando nós vemos tanta pobreza num país tão rico, num mundo tão rico, é resultado da nossa conduta, de todos nós.
Não adianta dizer eu não tenho nada com isso, não tem agora. Mas nós somos espíritos eternos que caminhamos nessa eternidade dando a nossa contribuição. E se nós vivemos no meio em que vivemos, é porque aqui é o nosso lugar. E é o nosso lugar porque fomos nós que cultivamos, nós que plantamos. Fomos nós que fizemos que ele fosse assim. Ainda é tempo. Aliás, sempre é tempo, né? Ao contrário do que nós imaginávamos antes, de que haveria um momento final, um término, um momento fatal em que nós não teríamos mais nenhuma chance, o Espiritismo vem nos esclarecer que a qualquer tempo nós podemos reconstruir a nossa vida. Deus nos dá sempre uma oportunidade, mas é tempo de iniciarmos, de analisarmos a nossa conduta, analisarmos a nossa vida, ver como nós estamos nos relacionando na nossa família, qual a nossa contribuição para o bem-estar da nossa família, qual a nossa contribuição para o bem-estar do nosso bairro, do nosso país, como nós estamos nos comportando diante das leis, como nós estamos nos comportando diante do trabalho, como nós estamos nos comportando diante das fatalidades. Será que nós já podemos nos enquadrar entre os bem-aventurados? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem pelo sofrimento alheio, bem-aventurados aqueles que não se conformam com a injustiça, mas que buscam a justiça. Era desse reino que Jesus falava e que ele estava construindo, não naquele momento, mas que já vinha construindo ao longo dos milênios. Porque essa é apenas uma pequena parcela, um pequeno segmento desse processo evolutivo, desse processo de crescimento, de preparação desse reino maravilhoso que Jesus veio preparar para nós. E se pensarmos assim, nós podemos até aceitar aquele reino mostrado no Apocalipse, porque mostra sempre o Apocalipse ruim, né? As destruições, mas ele mostra lá também as cidades maravilhosas, os lugares felizes, onde os salvos irão habitar. Quem são os salvos? Aqueles que já estão preparados para viver fraternalmente, aqueles que já entenderam a mensagem de Jesus, aqueles que já estão dispostos a aplicá-la em suas vidas. Ah, que tristeza! Nós olhamos para nós, né? Eu estou muito longe disso. E a gente ouve até uma expressão, às vezes é muito comum ouvir assim: Jesus falava isso porque ele era Jesus. Claro que ele era Jesus, né? Quando dizem, quer dizer, Jesus já era um ser perfeito. Claro. Para mim é difícil, eu sou imperfeito. A gente até fala, errar é humano. É uma desculpinha que a gente tem para fazer errar sempre mais. Afinal, eu sou humano, quando eu deixar de ser humano, eu deixo de errar. É uma forma da gente chutar isso para frente. É claro que Jesus não esperava que nós, de repente, instantaneamente, nos tornássemos aqueles espíritos felizes, capazes de estar no auge do seu reino. Mas ele esperava sim, e se empenhou até a morte na cruz. Os seus discípulos se empenharam até a morte nos circos. Ao longo da história, milhões de espíritos se empenharam para que nós pudéssemos, para e passo, construir o nosso caráter, construir a nossa conduta, construir o nosso espírito, de forma a nos tornarmos cidadãos do reino de Jesus. Através do nosso trabalho, através do nosso esforço. E certamente, se Jesus voltasse, quando nós tivermos alcançado a Ele, poderia dizer assim: meu reino é sim também deste mundo, porque vocês já conseguiram, vocês já entenderam a mensagem, vocês já estão preparados para habitá-lo fraternalmente, para serem realmente considerados filhos de Deus. Que Jesus possa nos abençoar.